A paz do Senhor para todos, a graça e a paz. Muito bem, no Linha Direta hoje com a palavra nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse. O que é que eles têm a ver, tá? Esses capítulos eles são interligados porque tanto a visão de Daniel como a visão de João na ilha de Patmos, elas se encontram, tá? Embora tenham sido em tempos diferentes, ambos estão falando da mesma coisa. Muito bem. O capítulo 7 de Daniel vai dizer que no primeiro ano do rei Belsazar, então já era o primeiro ano do rei Belsazar, estava ali Daniel, ele teve um sonho como de visões, tá? Então pode ser que no momento em que ele estava dormindo, e nessa visão ele vê 4 ventos do céu que agitam o grande mar. 4 ventos do céu que agitam o grande mar. Esses 4 ventos do céu aqui, propriamente dito, podem ser 4 acontecimentos permitidos por Deus. Veja que vem do céu. Permitidos por Deus para agitar o mundo. O mar que representa o mundo, tá? Algumas guerras mundiais, o próprio coronavírus, a pandemia, pode ser sim um desses ventos permitidos por Deus para agitar o mundo. Logo depois ele vai ver que quando o mar é agitado, vai sair do mar 4 animais. Ele vai elencar aqui todos os animais, dando referência a eles, um como se fosse um leão com asas, logo lhe é arrancada as asas, é posto em pé e lhe dado um coração como de homem. O segundo é um leão, tá? Veja que depois ele continuou olhando e viu aqui o segundo animal semelhante a um urso, melhor dizendo. O segundo é um urso, o segundo é um urso. Vamos voltar aqui recapitulando. O segundo é o urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta e devora toda a carne. Tá? E o terceiro é um leopardo. Esse leopardo tem 4 asas, tá? E esse leopardo tinha 4 asas de ave nas suas costas e tinha também este animal 4 cabeças, foi-lhe dado o domínio. Então veja que são 3 animais, o leão, tá? Depois o urso e depois o leopardo. Mas ele vai ter a visão também do 4º animal, que ele não vai fazer referência nenhuma a animal da terra, mas vai dizer que é tão feroz, tão terrível e espantoso quanto os 3 que ele havia visto. E vai dizer também que esse 4º animal tinha dentes de ferro, tinha 10 chifres. Desses 10 chifres, 3 são arrancados e vai surgir um chifre pequeno. E esse chifre pequeno vai ser lhe dado olhos como de homem e até boca para falar também como de homem. Tranquilo? Vamos agora para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Mas para aí, um detalhe, vamos só explicar aqui, tá? Esses 4 animais vistos aqui por Daniel são os 4 impérios, tá? 4 impérios. É bem verdade que, segundo a história, nós tivemos muito mais impérios, tá? Mas 4 tiveram grande relevância. O império da Babilônia, que representa o leão, o império dos medos persas, que representa o urso, e o império da Grécia, de Alexandre o Grande, que representa o leopardo. Veja que o leopardo tinha 4 asas. Isso quer dizer que de forma só rasteira logo eles alcançaram os seus objetivos e os seus domínios. Veja que o leão tinha apenas asas, não diz quantas asas, também diz que de forma só rasteira alcançaram os seus domínios, mas o leopardo bem mais veloz ainda. Já o 4º animal, que era tão espantoso, que era tão terrível e tão mais forte do que os 3 que ele havia visto na visão, e que tinha este animal dentes de ferro e 10 chifres, esse animal faz referência ao Império Romano, que foi tão forte, tão cruel, tão sagaz, tá? Que ocupou, tá? Não tinha talvez a mesma velocidade que teve a Grécia, mas ocupou grande parte do mundo e dominou o mundo de forma feroz, né? Com armamentos de ponta daquela época, melhor dizendo, um exército invejável daquela época, e também com algumas dinâmicas extraordinárias, né, para alcançar mais terras. Há quem diga que ele alugava as terras dos camponeses, pagava os camponeses e ficava tomando conta dessas terras, e assim acrescendo os números de terras
ocupadas pelo Império Romano. Então ele foi bem mais forte do que os outros impérios. Tá? Então esse quarto animal tão feroz, tão terrível, tão espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres, representa o Império Romano. Agora nós vamos para o 13. O 13 de Apocalipse. E aqui é que está o segredo das coisas, prestem atenção. O capítulo 13 de Apocalipse vai dizer o seguinte: o apóstolo João estava na ilha de Patmos e ele teve essa visão. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Veja que ele vai falar aqui de uma besta que surge do mar. Lembre-se que eu falei lá que o mar representa o mundo, de igual modo aqui também representa o mundo, mas também pode ter um significado que você tem que prestar atenção aqui. Veja lá, quando fala também no mar, nós lembramos do mar do esquecimento, porque os nossos pecados, uma vez perdoados por Deus, foram lançados no mar do esquecimento. Isso aqui também pode estar relatando que é o império que há de ressurgir do mar, ou seja, o império que está retornando, ressurgindo, tá? É o império que está tendo força novamente, ou seja, aquele império que um dia existiu, aquela nação que um dia existiu com grande força, terrível, avassaladora, que pode estar agora retornando. Tudo bem? Veja que a besta aqui faz referência ao quarto animal que Daniel viu no capítulo 7. Então essa besta aqui é o quarto animal, ela surge aqui novamente do mar. Esse quarto animal surge agora com maior autoridade no mar, ou seja, surge no mundo, está retornando. E veja também que não só, como não se bastasse somente as referências dadas a ela de espantosa, de terrível, de força, de tudo isso que foi relatado lá em Daniel, veja que as demais referências dadas aos outros animais terá também a besta. Veja que ela será a semelhança do leopardo, ou seja, de forma sorrasteira logo alcançará o mundo, né? Assim, com 4 asas, será avassaladora. Veja que terá a força do urso, a agilidade do urso, o urso também corre muito, e veja que terá a boca do leão. E olha, acima disso tudo, o dragão, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, dará a essa besta o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Entendeu? Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo no capítulo 13, já começa aqui o capítulo 13 sendo interpretado, hein, gente? Isso aqui faz referência ao quarto animal que Daniel vê lá no capítulo 7 e que João já vê ressurgindo aqui. E que esse animal será tão feroz, terá as mesmas características que antes era dado a ele, porém será mais forte, mais avassalador ainda, mais cruel ainda, porque trará também as outras características dos outros impérios. Tranquilo? Então, eu vou defender uma tese aqui. Eu acredito que se levantará uma grande nação e que dentro dessa grande nação virá o anticristo, tá? Porque é justamente o chifre pequeno que vai surgir. Veja que lá no capítulo 7 de Daniel, veja que o quarto animal tem 10 chifres, 3 arrancados, e vai surgir um chifre pequeno que será dado a ele o olho, tá? Como de um homem para ver todas as coisas, como também uma boca para falar como de homem. Tá? Nós vamos explicar já como é que isso vai acontecer. Então, eu defendo a ideia, sim, de que vai retornar, o quarto império vai retornar com mais força, com mais crueldade, mais avassalador, e que de dentro dele vai vir, sim, o anticristo. Preste atenção, muitos estão olhando para os Estados Unidos, muitos estão olhando para a Rússia, para a Coreia do Norte, para a China. Temos que olhar para Israel e termos como exemplo do que está acontecendo lá, para olharmos os nossos olhos e ver que a nossa redenção está mais próxima. Mas nós temos que prestar atenção a Roma, porque Roma está adormecida. Preste atenção, Roma está adormecida. Tá? Então, pelo capítulo 13 do livro de Apocalipse, esse império vai retornar. Tudo bem? Veja bem, o que fará com que as pessoas tenham credibilidade, ou seja, com que essa besta tenha credibilidade em referência aos humanos, aos seres que naquela época estarão
tá? Eu quero dizer aqui para vocês que nós temos que conseguir, melhor dizendo, continuar servindo a Cristo da melhor maneira, adorando a Ele em espírito e verdade, agradando-lhe, fazendo o melhor para Deus, a fim de que nesses dias nós estejamos aqui, mas que nós estejamos na glória, sejamos arrebatados por Cristo, porque será terrível esses dias, será terrível, será momentos de clamor, de lamento, de muito choro que há de vir ainda por aí. E vou dizer uma coisa para você, os tempos já se mostram que isso está prestes a acontecer. A pandemia é um grande vento que vem do céu, tá, gente? É um grande vento do céu, é um daqueles grandes ventos vistos ali por Daniel no capítulo 7. E o que fará a besta, então, para adquirir a confiança e a credibilidade do povo? Vai fazer milagres, gente. Então, somente vai solucionar os problemas, tá? Veja no versículo 3 que ela vai surgir com uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Gente, o que é mais avassalador para a humanidade nos dias que nós vivemos hoje? Nós vivemos um período capitalista. Então, a economia para o ser humano é um marco, tá? Se nós estivermos bem economicamente, as demais coisas tendem a estar bem. Então, a economia nesse tempo estará totalmente afetada. É justamente isso que ela vai curar. Ela vai dar condições para a sobrevivência humana. Veja que nos últimos dias que nós estamos vivendo, isso tem acabado, está se acabando a cada momento, tá? As condições dadas aos homens para a sobrevivência, haja vista aos menos favorecidos, estão difíceis de ser alcançadas pelo homem. Então, nós estamos vivendo esse período avassalador e a besta vai vir solucionar esse problema. Vamos aqui adiantar. O versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja que toda a trama desse império será tão somente toda, digamos assim, toda a dinâmica desse império será para blasfemar contra Deus, tá? Será para colocar as coisas de Deus para baixo. Nós vivemos um período em que as coisas certas estão sendo erradas, não é verdade? Para eles aí, tá? Já se forma uma nova ideologia nos jovens, né? Isso é um preparo também para que a aceitação seja melhor, tá? Nada melhor do que uma nova ideologia. O princípio tem que se começar por uma nova ideologia, tem que se tramar uma nova ideologia para que quando isso surja não haja tantas interferências e para que as pessoas já estejam certas, né? Então nos livros já se estudam isso, tudo está se preparando para esse grande dia, tranquilo? Porém, no versículo 8 diz o seguinte, no versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá? Por mais que diga aqui que foi-lhe dado o poder, ou seja, permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, eu acredito que isso pode ser ainda no início, eu não acredito que a igreja estará aqui durante toda a grande tribulação, mas pode acontecer que ainda no início do surgimento dessa grande nação, possa sim ser estabelecida uma guerra contra os santos, tá? Propriamente dito. Tá? Esse reino, esse império há de ressurgir e irá restabelecer uma guerra contra os santos para tentar vencê-los, mas a vitória já é adquirida pelos santos. Tá? Cristo já nos deu a vitória, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Porém, o versículo 8 vai dizer o seguinte, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, adorarão facilmente a besta. Então, não só adorarão, como também aceitarão as suas regras, né, suas teses, as suas ideologias. Tá? Então, nesse período aqui, o conservadorismo já não existirá, os bons costumes e valores também não. Serão novas ideologias, novas coisas que têm surgido nesse período e certamente, facilmente, muitos estarão do lado da besta. Agora no versículo 11, quando nós falamos aqui do capítulo 13, nós vamos ver que outra besta surge paralelamente e agora essa aqui na terra. Veja que vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão.
tá? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, veja que essa besta aqui da terra está fazendo o papel como se João Batista fazia para Cristo, tá? Ela tenta induzir aqui as pessoas a adorarem a besta. Veja aqui que a besta da terra será delegada a ela, ou seja, a besta do mar delega à besta da terra poder e autoridade para fazer sinais, a fim de que ela venha atrair adoradores para a besta que surge do mar. Então veja que será o quê? Que será um outro governo, pode aqui dizer que será um outro governo, pode ser uma outra nação paralela a esse império que surgiu, certo? A fim de quê? De atrair pessoas para adorarem a besta. Se nós olharmos aqui o contexto, vai dizer, textualizar melhor dizendo tudo aqui, se nós seguirmos o texto, nós vamos ver aqui que essa besta, ela não só vai fazer milagres, não só vai fazer maravilhas, como também vai convencer a muitos para erguer estátuas de adoração a essa besta que sai do mar. Veja o versículo 14, melhor dizendo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O versículo 16, e faz que todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal da sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que depois nós vamos aqui estudar um pouco sobre o nome e o número da besta. Muito bem, gente. Nós podemos ver aqui que essa besta do capítulo 13, haja vista que sai da terra, que surge da terra, ela terá a missão específica, então somente levar homens e mulheres a adorarem a besta que sai do mar. Tá? Nós podemos ver também aqui que será dada a ela poder para fazer sinais, milagres, maravilhas, a fim de que as pessoas fiquem abismadas com a besta e, claro, adorem a besta que surgiu do mar. Também vimos que será dada a ela poder para falar. Poder para falar. E até mesmo ver. Olha, o único método hoje usado para isso é a tecnologia. Por quê? Porque o diabo ele não carrega consigo os mesmos atributos dados a Deus. Então, a única forma de falar a todos os homens em tempo real é por meio da tecnologia. Deixa eu contar uma experiência aqui para você. Eu tenho uma televisão aqui, 43 polegadas Philips, que minha internet é 60 mega e ela não conseguia corrigir, ou seja, melhor dizendo, não conseguia preencher a um vídeo de 10 minutos, tá? E sempre que eu estava aqui assistindo um vídeo, quando chegava mais ou menos 9 minutos, ela travava e eu não conseguia assistir os vídeos. E não conseguia mesmo, interrompia ali e pronto, tá? E eu via que era o processador da televisão, então fui no supermercado aqui em Natal e aqui foi oferecido uma televisão no momento que eu estava lá, que com uma promoção boa, e peguei e com um processador Android. Hoje eu vejo um vídeo de 40, 1 hora, 2 horas sem travar. Então a tecnologia tende a ficar assim de forma que não venha a ser interrompida. Para quê? Para que o anticristo venha falar a todos os homens em tempo real. É o único método usado para ele falar a todos os homens, é a tecnologia. Então vamos lá. Quem é o anticristo? É aquele chifre pequeno que sai dentre os 10 chifres do quarto animal que vimos lá, que é a besta que surge do mar. E quem é o anticristo? Alguém vai dizer, já que sai de Roma, vai ser um papa? Não, pode ser uma autoridade, pode ser um general, pode ser alguém de igual modo, mas tem que sair desse império. Veja lá, que ele vai sair do império do quarto animal. Veja também que João vê a besta que sai do mar com as mesmas referências desse quarto animal. Então, vamos recapitular. Nós vimos no livro de Daniel, que Daniel tem uma visão no primeiro reinado de Belsassar, e ele estava ali dormindo, tem uma visão como de sonho. Ele vê 4 ventos que saem do céu, agitam o grande mar, e logo adiante ele vê que desse mar vai sair 4 animais. Ele faz referência de todos os animais, não é verdade? Um parecendo com o leão,
e tinha asas, outro parecido com o urso feroz, né? Foi permitido arrancar a carne, né? Outro como o leopardo, que tinha 4 asas, e foi dado a ele também o domínio. E o último, ele não fez referência a nenhum animal terreno, mas deixou bem claro que era tão feroz, tão sagaz, tão forte quanto e tão terrível quanto os demais que ele havia visto anteriormente. Deixamos bem claro que o mar representa o mundo e que os ventos que saem do céu são acontecimentos catastróficos permitidos por Deus. Deixamos bem claro também aqui que os 4 animais faz referência ao Império da Babilônia, dos Medos Persas, do grego e ao Império Romano. No capítulo 13 de Apocalipse, deixamos bem claro que a besta que João vê surgir do mar faz referência ao 4º animal de Daniel. Deixamos bem claro aqui também que essa besta é propriamente dito o império que irá ressurgir. Muito bem, o império que irá ressurgir. Esclareci para vocês que enquanto muitos estão olhando para os Estados Unidos, para a Rússia, para Israel, para a Coreia do Norte, para essas potências, estão esquecendo de olhar para Roma. Prestem atenção a Roma, porque de dentro desse império sairá 10 reis, e dentre esses 10, 3 serão arrancados, e um chifre pequeno, uma autoridade aí, que ninguém dará nada por ele, esse será o anticristo, porque será dado a ele olhos para ver, como também boca para falar. Deixei bem claro também que paralelo a isso, de acontecer que aparecerá uma besta da terra. Essa besta da terra pode ser uma outra autoridade, tão somente com a função de trazer adoradores para a besta que sai do mar, tá? E também deixei para vocês também bem claro que será dado poder a essa besta para fazer sinais, prodígios, maravilhas, a fim de que as pessoas venham ter credibilidade e confiança nela. Para quê? Para que seja mais fácil a adoração. Deixei bem claro também para vocês que se tem uma coisa que tem que ser mudada nesse tempo, já está sendo trabalhada em uma nova ideologia, para que nesse tempo as pessoas não sejam tão confusas e venham aceitar facilmente a besta que sai do mar. Também deixei bem claro aqui para vocês que somente aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão a besta. Sabe por quê? Porque aqueles, aleluias, glória a Deus. Eu digo isso aqui, irmãos, com toda a convicção, porque aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não passará por isso. Porque certamente só adoram a um, ao Deus único, eterno, soberano, Criador dos céus e da terra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que nós possamos estar com as nossas mentes abertas. Olhemos para os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Eu também deixei bem claro que a tecnologia de hoje, preste bem atenção, a tecnologia de hoje é o principal meio usado para a besta falar e ver. Haja vista, haja vista. 1G, 2G, 3G, 4G e está vindo 5G. Cuidado, não vos engane, porque os equipamentos que nós temos hoje e usamos tanto para o nosso benefício, também é usado para que nós sejamos cobaia de um plano arquitetônico maligno que está surgindo aí aos nossos olhos. Que Deus abençoe. Linha direta com a palavra.